Olá, boa noite a todos que seguem o MASA. Hoje nós teremos o nosso primeiro webinário. Então, agora vamos dando boa noite aos participantes. Boa noite, Diandra. Boa noite, Ana Campos. Que bom que está aí. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cecília. Bem-vindos ao nosso primeiro webinário do MASA. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. E aí, vamos aguardando aqui nesse primeiro minuto da nossa live as pessoas entrarem. Sintam-se à vontade, sintam-se na nossa casa. Quem não conhece ainda, o MASA é o Laboratório de Monitoramento e Avaliação da UFPA, ligado ao Instituto de Ciências da Saúde, do qual eu faço parte. Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Liliane e vou mediar o nosso webinário de hoje. Olá, professora Andréia, que bom ter vocês aqui, Raquel, Maiara, boa noite a todos, sintam-se muito à vontade. Nosso webinário vai acontecer com 2 participações ao vivo de colegas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a maneira que a gente pensou em funcionar hoje, a gente vai fazer uma abertura, um convite a todos, né, um agradecimento. Em seguida, cada um vai estar fazendo a interlocução com algumas perguntas. Então, hoje é a nossa sala de bate-papo. E nesse sentido, fiquem muito à vontade para colocarem perguntas e também circunstâncias ou comentários. Fiquem bem à vontade, pode mandar na descrição e aí a gente vai monitorando e adequando. Vamos aguardar em mais 15 segundos para a entrada de mais colaboradores. Então, repetindo, meu nome é Liliane Nascimento, eu falo pelo MASA da UFPA e hoje teremos o nosso primeiro webinário. Esse webinário foi pensado na expectativa de dialogar a importância e a reflexão dos dados que estão sendo produzidos. Nunca em tanto tempo, na história contemporânea, nós escutamos tanto falar de epidemiologia, sobre notificações, sobre casos, né? Então, eu quero primeiramente, antes de começar e falar dos nossos convidados, agradecer a equipe que tem trabalhado e dado suporte para nós no MASA. Então, o grupo é grande, faz parte de diversas equipes, né? Uma equipe diversa de graduação, alunos de mestrado, de residência, professores, técnicos, colaboradores da UFPA e fora dela também. E você está convidado a conhecer o MASA e também a trabalhar conosco, né? Então, é uma equipe interdisciplinar vinculada ao nosso grupo de pesquisa, que tem um diretório no CNPq de Saúde Interdisciplinar da Amazônia. E aí, eu deixo então o meu agradecimento a toda essa grande equipe. Não falarei nomes específicos, mas dando destaque à nossa UFPA, eu agradeço a todos vocês que participaram e colaboraram para que a gente possa estar hoje. Então, nós iremos discutir a reflexão dos dados produzidos e analisados na e para a saúde. Porque esses dados são utilizados na epidemiologia para visualização, mas o nosso olhar e a nossa discussão hoje não são dentro da perspectiva da epidemiologia. A gente vai discutir como é formado e em que âmbito os fluxos e essas informações se transformam de fato em dados numéricos que vão impactar em decisões de micro e de macropolítica. Porque os dados são utilizados para grandes tomadas de decisões. E para fazer esse diálogo conosco, nós contamos com 2 amigos, 2 profissionais que desde o primeiro dia sempre estiveram conosco nessa construção, são servidores da Secretaria Municipal de Saúde, estão também participando aqui da live, que são a doutora Vera e o doutor Davi, que vocês puderam acompanhar nas divulgações online, são servidores da Secretaria Municipal de Saúde em relação à vigilância.
E aí o nosso bate-papo vai começar primeiro com a doutora Vera. Deixa eu adicionar ela aqui, vocês podem estar enviando perguntas na nossa live, no nosso espaço. Vera e Davi estão se conectando. Dando olá, Samela, olá, Rússio, André Marassi, registrando a presença de todo mundo aqui. Não é? Vejamos, a nossa live está acontecendo, não é? E os nossos colaboradores, que são a Vera e o David, estão, né, em intensa atividade dentro da Secretaria de Vigilância. E aí, geralmente, dias de terças a gente tem acompanhado, que são dias que a gente tem uma série de picos de notificações, né? Então, enquanto a Vera está fazendo a conexão dela, nós vamos conversando aqui. Embora a nossa atenção não é falar especificamente dos picos e de curva, né? A gente não, hoje a nossa intenção não é conversar em número de casos específicos. Lembrando que Belém teve o primeiro caso em março, não é? E aí a gente vem acompanhando vários boletins epidemiológicos produzidos por vários grupos de pesquisa, inclusive alguns grupos da Universidade Federal do Pará. Estão me perguntando aqui da equipe que assim, o Instagram do MASA não é o meu Instagram pessoal, né? Então aqui hoje eu estou fazendo a mediação da discussão, mas eu tenho uma outra equipe que está assessorando no apoiamento às inscrições da Vera e do David, que estão lá na secretaria. Então, destacando aqui para vocês, né, que hoje teremos a participação do nosso webinário, do David Rosário, que é coordenador de endemias da Secretaria Municipal de Belém, e da doutora Vera, que é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Belém. A escolha de começar o nosso primeiro webinário com a avaliação e com a discussão no âmbito de Belém é porque a sede do MASA é na cidade de Belém. Recebo a informação aqui que a Vera já está online. Vamos convidá-la então para fazer a sua apresentação. E a gente agradece muito à Secretaria Municipal de Saúde por autorizar e apoiar os servidores, né, os nossos colegas, para conversar conosco. Boa tarde, Vera. Que bom tê-la aqui. Olá, boa Consegue tarde, nos professora. ouvir? Estou ouvindo, você está me ouvindo bem? Sim, sim, ouço muito bem. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo Agradeço. convite. Que bom, Vera. Estamos à Nós agradecemos disposição. muito, com certeza. E aí, o aspecto de usar essa tecnologia, de falar ao vivo, não é? E de dar realmente, quando me falaram que a gente ia conversar diretamente da Secretaria de Saúde, eu fiquei muito feliz, porque é uma maneira da gente colocar possibilidade para quem está assistindo a gente aqui hoje de falar realmente da rotina e da prática da vigilância, não é? Então, eu agradeço da tua presença aqui. Gostaria que você falasse, né, da sua formação, qual que é a função, qual a sua atuação aí na secretaria, para a gente dar um panorama para os nossos seguidores aí, para saberem com quem que a gente está falando, né? Então, por favor, fala um pouquinho do seu trabalho, de você. Tá certo. Boa tarde a todos que Falando estão assim, né? ouvindo e assistindo a gente. Meu nome é Veronilce, eu sou enfermeira de formação e trabalho na vigilância epidemiológica já há alguns anos, né? E a gente está com essa missão aí de trabalhar no enfrentamento dessa pandemia. A divisão de vigilância epidemiológica, ela trabalha no controle, né, daqueles agravos que são de notificação obrigatória, e a gente vem trabalhando com esses agravos, né,
com essa integração com os serviços, com a academia, inclusive, mas principalmente com os serviços de saúde, né, na questão da educação, para notificação dos agravos. E agora a gente está, assim, com a equipe praticamente toda voltada para as ações de enfrentamento da pandemia de coronavírus. Porque essas questões mesmo, então, da justificativa, né, como você entrou e a gente tinha falado um pouquinho antes, a nossa missão aqui hoje é fazer essa conversa, não é, sobre essa produção dos dados, o fluxo, como que é a rotina, né, como que chega, porque ultimamente todas as pessoas, não só os que estão aqui ouvindo hoje a gente falar, mas há muitos anos e nunca na história contemporânea se falou tanto, né, de boletim epidemiológico, de vigilância, uma maneira que os cenários, o olhar, está todo mundo olhando, fica, né, esperando divulgações de boletins, algo que era só comum mais a gente da saúde coletiva, da epidemiologia, que a gente sempre estava monitorando. Hoje, então, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar a relevância e o fluxo do nosso trabalho. E aí eu queria te fazer uma primeira pergunta. O primeiro caso de Belém foi notificado dia 18 de março. E aí eu queria que você falasse, né, contasse da experiência aí da secretaria, como que foi, como a equipe estava preparada e como que foi o processo de trabalho e vem sendo conduzido, né, desde a notificação até o trabalho interno aí de vocês da secretaria. Porque a gente precisa de mostrar, de começar a dialogar aqui hoje, como é que o dado chega, né? Porque as pessoas só olham lá o boletim, então vamos conversar um pouquinho agora, antes desse dado, né? O que acontece para ele chegar? Conta para nós, Vera. Então, eu até aproveitando a sua fala inicial, né, que falava que nunca se ouviu tanto falar em boletim, vigilância, epidemiologia, e eu acho que justamente esse é um bom momento para a gente refletir realmente a importância dessas notificações, né? A importância do dado, da produção da informação que é feita lá na unidade. Conheça, né, qual é a função daquela famosa ficha de notificação, daquela informação que a gente solicita. Exatamente. A conexão da Vera. Mas essa produção da informação, é isso que a gente precisa também ter esse olhar da qualidade, de como ela vem, não é? De como o dado chega a ser processado. Porque quando a gente pega o boletim, a gente está pegando o número, um agravo. Não é? Então, a Vera teve um probleminha técnico, então enquanto isso eu vou falando com vocês. Quando ela fala da ficha de notificação, nós, enquanto profissionais de saúde, que estamos desde a unidade de saúde, de unidade básica, na média e alta complexidade, as doenças, a ficha de notificação, ela tem vários campos que precisam de ser preenchidos. E aí, os trabalhos dos municípios e da equipe em capacitar essa equipe que está produzindo esses dados é fundamental. Né? Então, quem de vocês aí que está acompanhando já teve a oportunidade de preencher uma ficha de notificação e algo que às vezes a gente está conversando com o nosso aluno, eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto na graduação quanto na residência e na pós, muitas vezes a ficha de notificação não tem sido trabalhada durante a graduação. A gente consegue, às vezes, trabalhar a ficha de notificação do aluno, não é, do profissional, somente quando chega numa pós. E seria muito importante que a gente tivesse espaço nos currículos de graduação para trabalhar a importância desses dados, né, e a importância dessa ficha já desde a graduação. Olha só, tem comentário realmente que vai aprender a ficha de notificação somente durante a residência. E às vezes, vou dizer assim, a gente recebe enquanto professor, enquanto formador, que não temos o treinamento específico para esse preenchimento. Lembrando que tem, né, a gente vai pedir a Vera para falar, o preenchimento específico de cada agravo. Né? Na vigilância tem alguns termos que a gente utiliza que não necessariamente... Olá, doutora. Que bom ter ela de volta. Voltando.
Isso. Então, a gente falava da Então, questão assim, da importância de trabalhar a informação, não é, antes da produção do dado, desde lá da unidade. Pronto, a palavra é isso. sua. Tá, eu estava comentando que, na verdade, a vigilância epidemiológica, ela divulga uma informação, mas essa informação, ela parte realmente lá, né, da unidade de saúde, do serviço de saúde, onde o paciente ele é atendido. Então, é muito importante que as pessoas se sintam inseridas nesse processo de vigilância, né, de entender esse processo. Então, quando a Uhum. gente fala de um dado, de uma informação, é importante que o profissional de saúde entenda que ele faz parte disso, que a notificação dos agravos ela é obrigação do profissional de saúde durante o atendimento ao paciente. E essa informação que ela é importante para a Secretaria de Saúde, para os gestores, no conhecimento da situação e na tomada de decisão. Uhum. Então, todos nós fazemos parte disso, né? A vigilância, ela coordena, ela assume a liderança nessa questão, né, da investigação, mas a responsabilidade é de todos, né? Todo mundo tem responsabilidade nesse processo. Com E aí certeza. você falou com relação ao primeiro caso, que foi em 18 de março, né? É. Como que E se de deu como. esse processo? Esse processo, Isso. ele se deu a partir desde o início, né, quando ainda era só um alerta do Ministério da Saúde para a possibilidade desses casos serem introduzidos no Brasil. E aí, desde então, né, a gente já vinha alertando os profissionais de saúde, né, tentando ajustar o nosso processo de trabalho para uma eventual necessidade de enfrentamento de casos, né, de Uhum. atendimento e Já fazendo uma enfrentamento de uma. preditiva, não é? É. Isso, exatamente. Então a gente Porque. emitiu alertas, mandou para os serviços para que os profissionais já começassem a ficar atentos e notificassem, né? Aí de volta a notificação. Fizessem a notificação Uhum. para que a vigilância pudesse acompanhar. E aí a gente ficou nesse Uhum. processo durante o mês de fevereiro, né? Todo caso que cursasse com algum sintoma respiratório, que tivesse naquele momento histórico de viagem para locais onde tinha circulação do vírus, a gente já se mobilizava para fazer a investigação, para fazer coleta de material, né, o exame, para a gente identificar o momento que esse vírus passasse a circular dentro de Belém. E isso Uhum. foi confirmado no dia 18 de março, que foi o nosso primeiro caso. E de lá para cá, né, vocês têm acompanhado como é que tem sido a nossa rotina. Realmente muito Uhum. trabalho. É, inicialmente os casos foram poucos, né, foi pingando, e depois, como é natural em toda a pandemia, os casos eles vão aumentando de uma forma muito rápida, e a gente está Uhum. aí, né, com todo esse Porque trabalho, né, muito é, esforço realmente para enfrentar. com certeza. Só fazer um comentário aqui a quem está nos assistindo. A doutora Fera está falando diretamente lá da secretaria, então por isso que ela está de máscara, né? Ah, Eu estou sim. falando em home office, por isso que eu estou sem máscara. Hoje a gente tem que também adotar e falar das medidas, né? E aí, doutora Vera, uma questão assim que eu queria que a gente falasse também, conversasse sobre isso, que é o senso comum às vezes encontra, a vigilância agora está trabalhando somente com Covid. E não, já vinha-se, todos os agravos têm sido continuamente monitorados, né? Então, quando eu pergunto assim do processo de trabalho, porque aí se avolumou mais, mas não se avolumou somente em Isso. casos do Covid, mas de outros agravos também da rotina da secretaria, né? Então, Na verdade, como. veio se somar, né? Está somado a tudo que a gente já enfrentava antes. É natural que Uhum, um agravo dessa proporção, a gente vai ter que deslocar muito mais esforços, né, e pessoal para o enfrentamento dela. Mas isso uhum, não nos permite, digamos assim, negligenciar os outros agravos. Então, uhum, continua tendo que monitorar a meningite, entendeu? A doença de Chagas, que vai começar agora, as outras endemias, dengue, enfim. Eu acho que a uhum, rotina precisa ser mantida na medida do possível, né? A maioria dos profissionais eles estão voltados também para trabalhar no enfrentamento da Covid, mas a gente continua ainda com as outras rotinas. E agora eu acho que a gente vai
precisar também se organizar cada vez mais para manter essa vigilância dos outros agravos também. Né? Porque a vigilância Certo. não é só Covid, a vigilância é Covid, Exato. que chegou agora, e mais as outras Aham. coisas que já é de nossa responsabilidade de Já muito é. tempo. Exatamente. E aí, nessa perspectiva, né, da notificação, do fluxo da informação até ela virar dado, a gente tem os preenchimentos dos formulários eletrônicos, né, das fichas, como você citou, dos profissionais lá na ponta, em qualquer ponto da rede. E aí a minha pergunta é: se a falta de validação desses dados no momento do preenchimento dos formulários eletrônicos é um problema atual, agora do Covid que veio, que acontecer? Como que tem sido essa rotina da validação dos dados e dos formulários aí das fichas? Esse é um problema que a gente já enfrenta. A gente enfrenta já há bastante tempo. Eu digo sempre que fazer vigilância é um desafio, né, diário. E aí, Covid veio com essa imensidão de coisa, né, com esse volume de informação, de trabalho e com toda a novidade também que é para todos nós, um desafio a mais. Isso é realmente um A, problema, digamos a assim, falta de, né? sim, Faltam agravado. dados, faltam elementos Faltam ali, dados, né? falta informação, falta Então, preenchimento correto, conta pra falta gente como é que velocidade na vem, que informação. falta? Que vem, que costuma faltar? Como que costuma chegar a informação aí? Olha, a gente trabalha muito, cobra muito a questão da completitude da ficha, por exemplo. Você preencher, fazer uma notificação e, por exemplo, não preencher a data de início de sintomas, por exemplo, que é um dado extremamente importante para a vigilância, principalmente naquela fase inicial, onde você está tentando limitar exatamente qual é o momento em que você precisa mudar até a estratégia de vigilância, né, adotar alguma medida diferente, ou saber em que momento que aquele vírus passa a ser transmitido na comunidade, ou se é caso importado ou não. Então, tem elementos que a gente precisa ter realmente para poder fazer essa avaliação. Então, tem informação que, se não for repassada, né, se não for preenchida, ela acaba prejudicando, digamos. Você tem que dispensar muito mais tempo, mais profissional para fazer um trabalho que poderia ser mais rápido, mais acelerado, se a gente tivesse esse dado de forma Para mais fazer a busca de completa. todos os dados, né? Isso, você imagina, num universo de 10 mil notificações, por exemplo, você ter que fazer busca em cada uma delas é meio complicado. Então, por isso que eu falo que nesse momento é um ótimo momento para a gente repensar nossas práticas dentro dos serviços e a importância que a gente tem nesse sistema imenso de vigilância, né? Porque tudo isso só é possível, não é algo que a vigilância está produzindo, mas é o serviço de saúde, né? Todos os profissionais que estão envolvidos nisso. Isso. Dentro da graduação, Vera, eu falava aqui enquanto a gente te aguardava a entrar, no ensino, né, dos cursos de saúde, que às vezes a gente nem tem tempo, a gente ensina tanta assistência, né, tanta técnica assistencial, que alguns cursos nem tem tempo ou nem passam por ensinar ao preenchimento, né, das fichas, e que às vezes a gente vai tendo a oportunidade de trabalhar isso durante a residência, como vocês recebem residentes aí, não é? Verdade. E aí Exatamente. essa nossa reflexão aqui, a nossa conversa, é justamente para pensar, né, o quanto a gente precisa mesmo de ter essas outras informações, né? E aí, Isso. Eu eu acho assim, que você tocou agora na questão da academia, né, do quanto que às vezes a gente é tão preocupado com a assistência realmente que deixa um pouquinho para segundo plano. E aí, olha, agora nesse enfrentamento da pandemia, a gente está tendo uma integração muito grande com os residentes, que estão sendo uma força importante para a gente também no enfrentamento da pandemia. E eu acho que eles vão conseguir levar essa experiência para a sua vida. Eu espero, eu sempre falo com isso. Eu espero que certeza vocês aqui é uma pelo menos experiência. entendam desse processo e levem quando retornarem para o seu local de trabalho, quando tiverem
atuando de fato em algum serviço como Com certeza profissional em saúde já contratado. Com certeza. São experiências transformadoras. E aí é isso que a gente quer chamar a atenção aqui, né? De fazer realmente o preenchimento quando estiver lá na assistência, eu, enquanto profissional, da ponta, gestor, fazer o preenchimento correto que já vai, assim, tanto facilitar o trabalho da vigilância, né? Deixar ele mais célere, porque às vezes se fala muito do atraso, da subnotificação, mas não entende o processo, a cadeia que essa informação percorre, né? E aí, Vera, a gente vai chegando nos nossos minutos finais, para depois a gente ter o David também conversando conosco. Eu queria lhe perguntar, chegou uma pergunta aqui dos nossos participantes, sobre a inclusão da cor, não é, na notificação, que foi algo que entrou um período depois, não é? Então, como que o município lidou com o componente cor? Eu acho que essa pergunta é do grupo de pesquisa lá do professor Hilton, né, registra o agradecimento, mas você pode falar sobre essa e depois a gente já vai para o encerramento da nossa fala. Realmente esse é um campo que ele ficou faltando inicialmente na ficha de notificação. Todas as fichas de notificação do Ministério da Saúde, elas contemplam esse campo raça ou cor, porque a gente entende que isso uma informação importante, né, e que deve ser considerada. Agora, mesmo nos formulários onde esse campo ele existe, né, sempre existiu, ele é um pouco, digamos, negligenciado pelas pessoas que preenchem, como se não dessem a devida importância a ele. E aí eu não sei te dizer, porque também tudo no Covid foi construído, né? Foi acontecendo e foi se construindo os formulários, os sistemas, né, para se acompanhar. E inicialmente realmente não tinha, né? E agora a gente foi inserido na ficha de notificação. E a gente sempre tem trabalhado com os profissionais na questão da necessidade de preencher todos os campos que são colocados numa ficha de notificação, porque a gente considera que ele é de grande relevância para se fazer um estudo, um acompanhamento de um grupo específico, de uma população. Então, achei muito importante isso e a gente tem reforçado a necessidade das pessoas realmente atentarem para esse campo e fazerem o preenchimento adequado. Esse registro, né, de fazer de fato a notificação da cor e de todas as variáveis, mas principalmente a questão da cor. Aqui na Amazônia nós temos os povos quilombolas, né? Então os povos indígenas, essa questão de raça e cor, a gente não pode deixar invisível, não é? Não então pode, eu acho que é essa a fala do professor Hilton quando ele traz isso. A gente precisa saber, principalmente no estudo de povos amazônicos, né? Então, exatamente. Essa variável, todas as outras, também, mas aí a gente tem uma população a gente pode fazer indígena, esse recorte, né? E esse estudo com rigor, detalhar, considerando Mas determinantes, isso, porque é o que que o Covid vem revelar essas questões, né, da notificação, mas exatamente. Vera, a gente chega então nos nossos minutos finais. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, da equipe, do Dr. Sérgio, nosso secretário, né, e toda a equipe aí que está ativamente na vigilância, você. E aí eu deixo os seus minutos finais para colocar alguma questão aqui, mas eu já queria que você, como tem muitos alunos também de graduação, de pós assistindo, eu queria que você, como a chefe do setor, falar aqui o que é notificação, que a gente está falando aqui, mas tem gente que me perguntou o que é a notificação. Então, fala da notificação e aí já pode encerrar a sua participação. Então, a notificação, ela é a informação, né, da ocorrência de um agravo, de uma doença que seja de importância para a saúde pública. No Brasil, nós temos uma portaria que regulamenta essa notificação, né, onde se tem todas essas definições, né, que a gente costuma utilizar dentro da saúde. Tem uma lista também, ele define as doenças que a gente precisa estar mais atenta. Acho que todas as doenças precisam ter um olhar especial, mas as doenças de notificação,
elas são umas doenças que são elegidas, né, pela sua importância, pelo seu potencial de transmissão, ou pela sua alta letalidade, enfim, existem vários critérios que fazem com que o Ministério da Saúde eleja uma doença dentro dessa lista de notificação. Então, a notificação é a informação da ocorrência de uma suspeita de um desses agravos para a Secretaria Municipal de Saúde. E a partir dessa notificação, a gente vai fazer uma investigação, né, coletar informações para você poder confirmar ou descartar aquele caso. Todo profissional de saúde, médico, enfermeiro, ou um local, um hospital que preste assistência a paciente, ele é obrigado a fazer a notificação. É responsabilidade do profissional de saúde fazer essa notificação, tá? Porque, inclusive, você pode estar diante de uma doença que é de grande importância, de alta transmissibilidade, que precisa de ter uma medida de controle mais imediata para poder conter e evitar um surto ou até uma epidemia. Então, a notificação ela é extremamente importante para o serviço de saúde e para o profissional entender que é parte do seu processo de trabalho, fazer a notificação. Tá? E aí a gente tem os instrumentos de fazer isso, que são as fichas de notificação, que são formulários que são feitos atendendo à especificidade de cada uma daquelas doenças. Em resumo, é isso. Eu agradeço a oportunidade de ter participado com vocês nesse momento. Eu acho extremamente importante essa integração da academia com o serviço de saúde, com a secretaria, enfim, para a gente estar sempre trocando informações e melhorando cada vez mais o nosso processo de trabalho. Com certeza. Muito obrigada, não é? Seguimos bom trabalho, que você continua aí no seu trabalho, não é? Então, obrigada, Vera. Com certeza aqui já está chegando um monte de pergunta que não vai dar tempo, a gente vai ter que marcar uma outra live para falar outro bate-papo. Tá bom? Muito obrigada. Bom. Outro bate-papo, isso. Tá bom? Bom trabalho. Tchau, tchau. Vamos chamar daqui a pouco para conversar conosco, então, o David, né? Que também é da secretaria. Retomando, então, o David do Rosário, é o coordenador de endemias da Secretaria Municipal de Belém. Vejam bem, gente, nós estamos aqui conversando, né, da importância da informação, a qualidade da informação para o preenchimento e que ela chegue realmente, de fato, a transformar um dado que vai lá para o boletim epidemiológico é um grande caminho. E aí, eu peço desculpas que às vezes não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Boa noite, David. Tudo bem? Boa noite. Obrigada. Boa noite, professora. Bem-vindo ao nosso bate-papo, não é? Então, nós agradecemos em nome da Universidade Federal do Pará, do MASA, do nosso laboratório, de toda a nossa equipe, o seu aceite e estar aqui para compartilhar um pouco da rotina tão árdua que vocês têm tido, né, na nossa capital paraense. E aí, David, a primeira questão, boa noite, fazer o agradecimento, eu passo a palavra para você, te apresentar e falar, conta para todo mundo que está ouvindo, né, um pouco do seu trabalho, qual que é o seu trabalho aí dentro da secretaria. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando. Primeiramente, agradecer também a senhora professora pelo convite. Acredito que esse momento de contrição, de compartilhamento dessas informações, elas são essenciais, principalmente porque a gente está recebendo aqui, eu observo que tem vários profissionais da área da saúde, tem acadêmicos, tem residentes, e isso daí é muito importante para a gente que é da vigilância em saúde, estar transmitindo também nesse momento. Mas me apresentar aqui um pouquinho, meu nome é David Rosário, eu sou coordenador da divisão de controle de endemias, trabalho aqui no departamento já há 6 anos no controle desses agravos, que basicamente eram dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, chagas, e agora, nesse momento de pandemia, como a Vera mesmo estava comentando agora há pouco, o departamento todo está voltado para pandemia, né, para Covid-19. Aí o departamento de ponta a ponta, agora, ele atua no combate à pandemia. Então, assim, todos os setores aqui, dentro da sua capacidade, logicamente sem deixar de acompanhar os outros agravos, estão nos apoiando, na medida do possível,
para que a gente possa melhorar ainda mais rápido a resposta e a informação, para que a gente tenha e acompanhe as análises desses dados da Covid. Pois é, porque como falávamos, né, anteriormente, agora a questão dos dados da epidemiologia está nas mídias, está no, né, a gente acorda e dorme realmente aguardando os boletins epidemiológicos. Mas hoje, pode ter, mais para frente a gente conversa sobre o boletim. Então, a nossa intenção hoje realmente é isso, é pensar da produção do dado lá na unidade, no hospital, até chegar na vigilância, né? Então falamos já da importância do preenchimento, de todos os campos, né, da validação. E aí eu gostaria que você compartilhasse conosco quais os maiores desafios vocês têm enfrentado no trabalho agora da vigilância em relação ao Covid. Desde o início em que nós tomamos conhecimento, né, da pandemia que iniciou na China, iniciou todo um processo de preparação para isso, né, justamente com a elaboração de planos de contingência, de eleição de leitos, de retaguarda, tudo isso em parceria com os outros setores pertinentes da Secretaria de Saúde. E, dentre eles, o maior desafio, né, de como notificar, para onde notificar, de que forma, que formulário, e tudo isso foi se construindo ao longo do tempo, logicamente com as diretrizes do Ministério da Saúde e a participação das esferas estaduais e municipais. Né, e foi se adaptando até chegar no que nós temos hoje como ferramenta para poder avaliar, receber, né, informar esses dados em um sistema e está transmitindo eles para análise. Certo. David, você então, pode falar. Então, vocês Sim, ouvem? estamos ouvindo. Então, assim, dentre eles o maior desafio foi desde o início e é até o momento a notificação apropriada e adequada em tempo oportuno dos casos de Covid. Ainda é, sim, uma dificuldade grande, como foi comentado agora há pouco. O nosso maior desafio ainda é ter essas informações, o preenchimento das notificações adequadas, né, com todos os campos preenchidos. Para quem trabalha com pesquisa, para pesquisadores, para instituições de ensino, para nós mesmos que fazemos a avaliação dessas informações, só nós sabemos da importância do preenchimento dessas informações. Então, é importante aqui nesse momento, para justamente a gente analisar as variáveis dos dados e abrir o aspecto dessas variáveis para a gente poder melhorar a qualidade das pesquisas. Aí dessa produção do dado, né, eu gostaria que você falasse, então, qual a recomendação, porque para os profissionais, nesse preenchimento, né, quem está aqui nos assistindo, não só em relação ao Covid, mas qual os detalhes ali durante o preenchimento da notificação são os mais relevantes, né, qual o processo, assim, e aí aproveitando isso, podia já falar, nesses que a gente tem mais 4 minutos aí para falar, de como é o caminho dessa informação. Ela é produzida, notificou lá no hospital? É uma pergunta que tem chegado muito aqui dos nossos ouvintes. Então, a informação lá da notificação do hospital até ela chegar para o boletim, fala desse caminho para nós. Primeiramente, é bom a gente esclarecer que notificação não necessariamente é somente o profissional de saúde que pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. No início da live eu observei algumas perguntas aí, inclusive perguntando o que seria notificação. Então, é importante ressaltar que qualquer pessoa, até mesmo aquela acometida da doença, pode notificar o seu caso para a Vigilância em Saúde. E aí a gente tem os nossos canais de comunicação da Vigilância, que são os telefones, os e-mails, né, e a gente está recebendo essas informações. Mas para o profissional de saúde especificamente, a responsabilidade dele aumenta porque ele já tem uma informação prévia de um formulário, né, e esse formulário contém itens essenciais, como foi dito anteriormente, que são primordiais para a análise dos dados, para a análise do perfil da doença, a análise do perfil da população, e tudo isso é essencial. Então, o que a gente observa é justamente a fragilidade em alguns pontos desses dados, às vezes eu acredito que seja a demanda no atendimento, né, a sobrecarga no atendimento faz com que o profissional lá na ponta ele acabe ultrapassando esses campos para agilizar a notificação e assim dar prosseguimento aos atendimentos. Então a gente acaba tendo essas dificuldades na hora de avaliar com mais precisão fatores importantes. Agora há pouco foi comentado, por exemplo, o campo cor, né, raça, mas a gente identifica dados essenciais, às vezes notificações com a própria
E essa é a nossa maior dificuldade. Se a gente não tiver o acompanhamento adequado. A conexão do Davi está falhando aí. E aí eu ressalto que é importante isso mesmo, que o preenchimento, a responsabilidade é de todos nós enquanto professores, profissionais de saúde, cidadãos, né, que participamos desse movimento. Quando a gente cobra e analisa um boletim, a gente tem que entender esse caminho da produção. Momentos finais aqui da nossa live, o David deu um pequeno problema. Vamos ver se ele volta para dar as perguntas, as respostas finais aqui. Recebemos várias perguntas de vocês, né? Então, uma das perguntas feitas pela Andréa Marassi: como solucionar as subnotificações no enfrentamento à Covid? Isso eu acho que dá até um outro webinário, que a gente está pensando aqui nas próximas comunicações, de falar exatamente desse fluxo, desse passo a passo, né? Então, que bom, né? Petra até citou, todos nós podemos notificar. Então, os boletins epidemiológicos são gerados pela secretaria, né? São gerados pela vigilância epidemiológica dos municípios, do estado, do Ministério da Saúde, por grupos de pesquisa que vão acompanhando a divulgação e como estão funcionando as informações, mas é de fundamental que a gente tenha esse compromisso de fazer o preenchimento correto. Vamos chamar agora o Davi para ele poder participar conosco aqui. E aí esse compromisso solicitar, então respondendo, Andréa, como solucionar subnotificação? É capacitação, é treinamento. Olá, que bom que você voltou. A gente já volta para fazer a pergunta final e considerações finais. Tinha uma pergunta aqui, inclusive, Davi, que falava assim, para a gente, como que a gente soluciona, então, essa questão da subnotificação, da ficha, né, dos dados que não chegam, do dado que vem faltando, não é? E aí, as perguntas que a gente não conseguiu responder hoje aqui vão ficar para uma outra live, porque a gente tem mais 5 minutos para ficar no ar, né? O Instagram só deixa a gente ficar 1 hora, e essa nossa conversa está boa, está fluindo. Então, David, por favor, continua a sua fala e fala nessa questão, né? Bom, o nosso desafio aqui sempre foi esse, né? Receber em tempo hábil as notificações imediatas, as notificações de notificação imediata, e a Covid é uma delas. Então, assim, o que a gente faz para tentar melhorar e tentar solucionar isso? É oficiar, né, as instituições, que são os hospitais, as unidades notificadoras da rede privada também, que inclusive a rede privada também tem um bom acompanhamento, o envio dessas informações em tempo hábil. Tá? Às vezes ou outra acontecem situações que às vezes acaba atrasando, mas é justificável. E a gente oficia, reforça, entra em contato com os setores responsáveis por essa rede hospitalar, sensibiliza, promove capacitação. Então, tudo isso são procedimentos que nós realizamos para tentar minimizar os efeitos disso. É fato que durante o pico da doença que nós passamos, no mês de abril, tudo isso daí dificultou um pouco, né? Eu acredito que a sobrecarga nessas redes fez justamente diminuir a velocidade dessa notificação. Mas isso já foi resolvido em boa parte, tá? O tempo é muito pequeno agora de diferença, a gente tem notificações do mesmo dia, tanto de casos confirmados quanto de uma óbitos. Atualização melhor, né? Exatamente. Então, todo o atraso David, que já se tinha... A gente quer conversar muito, mas infelizmente a gente está com uma contagem do tempo aqui. Certo. Então, eu agradeço muito a sua participação. De antemão, já convido para a gente fazer um outro bate-papo, não é? Diante até das perguntas aqui que surgirem e das dinâmicas, da importância de falar dessa comunicação. Agradeço muito a sua participação. Dou 1 minutinho para você falar, para a gente poder encerrar a nossa live. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. E nós estamos à disposição, né, enquanto profissionais de saúde, enquanto servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. A Prefeitura também agradece. Tá bom. Muito obrigada. Uma boa noite, bom trabalho, né? Que vocês ainda ficam trabalhando. É isso que... Isso não está no boletim epidemiológico, né? Que a vigilância segue 24 horas trabalhando. Né? Exatamente. Então, um bom trabalho para toda a equipe. Muito obrigada por sua participação. Boa noite.
Então, pessoal, a gente agradece todos que participaram, que estiveram conosco até agora, né? Recebemos muitas perguntas, foi mesmo esse bate-papo para a gente começar a pensar e refletir, né? Agradeço imensamente a toda a equipe do MASA que tem esse trabalho assim agregado, consolidado, todo mundo juntinho, né? Então, agradecendo aqui o apoio de TI, a nossa TI aqui fisicamente, Cecília, um abraço especial, com licença, à doutora Thais, doutora Hanna, ao Gustavo, que integrou a equipe, o Adalberto, Rosana e toda a equipe do MASA, todos os professores de Andra, professores aqui que, em nome de ser professor e ser equipe, então eu agradeço a todos vocês. Assim a gente encerra a nossa live de hoje, já deixando um gostinho de mais coisas que vem por aí, né? Então é o começo de fazer essa discussão, da gente se sentir próximo e fazer um bate-papo legal. Se vocês tiverem sugestões ou quiserem conversar de outros assuntos, podem também mandar em mensagem ou mandar por e-mail aqui no nosso canal. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau.